Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do VFF1 da Brief. E sim, sou eu novamente a moderar. A Inês ficou indisponível a partir do momento em que a McLaren ganhou a corrida. Ahm, Tenho comigo o Vasco Pinheiro e o Pedro Filipe para discutir na minha opinião, foi um bom grande prémio. Vamos ver se os meus dois companheiros concordam comigo. Mas antes de avançarmos na conversa, queria só agradecer aos patronos e às patronas que apoiam o podcast e convidar a quem nos segue a apoiar o podcast em patreon.com/VFF1 e agradecer a todos os que nos estão a acompanhar também pela Bola TV. Portanto, vamos entrar diretamente na corrida. A corrida é essa que foi vencida pelo Oscar Piastri. George Russell e Lando Norris concluíram o pódio. Atrás deles tiveram a Ferrari a ter a sua melhor corrida do ano até agora, o que é um bocadinho deprimente dizer, com o Leclerc em quarto e o Hamilton em quinto. Max Verstappen salvou um sexto lugar na última volta, ao ultrapassar o Pierre Gasly, que para mim foi o piloto do fim de semana. E depois, por fim, para concluir os lugares pontuáveis, temos o Esteban Ocon, Yuki Tsunoda e o Oli Berman. Para começar esta nossa discussão, eu gostaria de vos perguntar, em relação ao fim de semana da McLaren, nós tivemos um Oscar Piastri a ter um grande prémio muito, muito positivo, dominou por completo, só não teve a liderança de todas as voltas para fechar um grande slam, e o Lando Norris um bocadinho perdido. Por isso, Pedro, começo já por ti. O que é que tu achaste deste fim de semana da McLaren, onde tiveram um carro onde nós esperávamos e outro um bocadinho mais para trás? E, tendo em conta o resultado, o que é que achas que isto pode ter como impacto no Campeonato do Mundo? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Guilherme. É um prazer ter-te aqui ao meio do ecrã, apesar de às vezes as nossas bocas serem incompreendidas. Olha, eu hesitei bastante em trazer um pacote de lenços para tu aliviar as lágrimas do Norris ou um pacote de pipocas para celebrares a vitória do Oscar Piastri, que foi claramente, para mim, o homem do dia, à exceção do Gasly, mas por outros motivos. Acho que foi imperial o Oscar Piastri. Não se deu por ele, no sentido de que não põe uma roda fora em momento nenhum do fim de semana, pelo menos que eu me tenha recordado. Eu não vi os FPs todos. Vi a qualificação em diferido e vi a corrida em direto. O Oscar Piastri, quer dizer, revelou tudo aquilo que nós já esperávamos dele. Quer dizer, imperial, apanha-se numa posição de vantagem. Pode-se pensar, bom, quem arranca à frente tem sempre vantagem. Sim, mas ele arrancou à frente e ficou à frente e não se deixou intimidar, nem no safety car, nem com as ameaças que vieram ali da Mercedes, creio eu, do Russell, né, sobretudo. Em relação ao Norris, e para não me adiantar muito, o Norris para mim é um piloto mistério, é um piloto misterioso, é capaz de dominar um fim de semana de fio a pavio, mas depois eu sinto que em alguns momentos, não sei se emocionalmente se quebra, se não faz assim, talento não lhe falta, talento, aquela boca que ele gosta de dizer que é I ran out of talent. Não acredito, não gosto de sequer ouvir isso, porque ele talento tem para dar e vender, mas há qualquer coisa ali que não clica. E realmente é estranho, é estranho. Nós esperávamos todos, acho que, ver as duas papaias, que eu digo já são carros horripilantes, são feios como o diabo, mas esperávamos vê-los na frente. Mas não, meteu-se ali um Mercedes no meio, houve ali alguma luta, um Leclerc até. Foi bastante interessante. Eu tenho a dizer, eu diverti-me à brava a ver a corrida, só para saber. Eu diverti-me à brava, independentemente do resultado que viesse a ser no final. Eu não costumo ver Fórmula acompanhado, desta vez vi acompanhado com um amigo, com um jovem amigo, e estávamos a fazer high fives com as ultrapassagens, porque realmente depois de Suzuka acho que foram todas feitas nesta corrida. Em relação à McLaren e à última parte da tua pergunta para o campeonato, acho que é muito cedo, acho que não significa nada ainda, acho que estão a marcar território, estão a pisar ainda este novo chão que é o domínio da McLaren. Penso que eles terão o campeonato mais ou menos assegurado em termos de marcas, de construtores, perdão.
Mas é muito cedo, quer dizer, estamos no início e se houvesse um bocadinho mais de luta com outras equipas também seria interessante. Mas pronto, mas eu gostei muito e depois podemos entrar nos pormenores da corrida. Sim, claro. Vasco, nós vimos no fim de semana que o Norris, principalmente a seguir à qualificação, se castigou um bocado nas entrevistas. Ele não só estava em baixo, como se estava a criticar por todos os lados, enquanto que do outro lado da garagem vemos um Oscar Piastri que podia estar a arrebentar uma bomba atómica no seu jardim e ele estaria como esteve na corrida, pálido e sereno, e achas que isso pode prejudicar, não só, por exemplo, prejudicou potencialmente nesta corrida, mas achas que pode prejudicar ao longo do ano, se os dois realmente estiverem a lutar? Ora, boa noite. Eu acho que o Norris anda a ganhar tiques de Calimero, que é uma coisa que uma pessoa, um rapaz com a idade dele, já não deveria ter. E acho que, sobretudo, se o Norris tem que ter, tem que seguir exemplos. Eu percebo que os pilotos, quando entram na Fórmula 1 e quando olham para as referências que existem, vão se calhar olhar para o Hamilton, não é? Que se lamenta, que vem dizer que o carro do colega do lado tem alguma coisa que é melhor que o dele, que os pneus já estão destruídos, pronto. E o Norris, acho que eu tinha dito aqui, e é a segunda vez que estou a dizer isto, que o Norris na primeira corrida parecia que estava alguma coisa diferente. E como o Pedro Filipe tinha dito bem, que parecia que ele tinha feito ali um reset e agora vou fazer outra referência do passado, que é todos os anos eram anos do Bota 2.0, 3.0, 4.0, e acho que nos começamos a arriscar de ser a mesma coisa. Eu não estou aqui com isto de dizer que o Norris é ao mesmo nível que o Bottas, parece-me que se calhar é um bocadinho melhor, mas o que é facto é que ele está a começar, parece, a vacilar. Eu não sei se houve algum problema de técnico ou por SPI, não. Havia ali algumas questões que se calhar não estavam bem resolvidas, mas o que é facto é que ele fraquejou e, sobretudo, o Norris começa a ter aquele síndrome que é se tudo corre bem, se ele está lá à frente, muito bem. Se há alguma coisa que ele tem que dá uma forma a dar a volta ou lutar para que as coisas corram bem, ele não tem essa capacidade, ou pelo menos não está aparentemente ter. E por contrapartida temos um Piastri que parece uma pedra de gelo, que é irritante, é um bocado irritante, porque faz lembrar da lives de Verstappen, não é? E quer dizer, se nós começamos a ter um McLaren que é altamente dominador, ou pelo menos nesta fase parece ser, com um piloto com a capacidade cerebral que o Piastri tem, quer dizer, isto corre o risco de ser um marasmo autêntico, não é? Qual é a esperança que existe? É que pode ser que os McLaren não sejam assim tão dominadores, que vem uma alteração importante técnica em Espanha que pode baralhar um bocadinho isto e que as outras equipas não estejam paradas. Portanto, agora, que isto parece foi um fim de semana quase de sonho para a McLaren, foi. Só lhe faltou o Russell ter sido penalizado. Mas que não foi. Sim, nós vimos aqui neste fim de semana que realmente existe uma vantagem, principalmente no final dos 70 que a McLaren tem. Mas houve uma coisa que, como adepto da McLaren, me preocupou um bocadinho, que foi o facto de o Lando Norris em batalha não ser tão incisivo como deveria ser. E queria aproveitar e fazer-vos rapidamente uma pergunta, só para saber a vossa opinião. Acham que, se fosse ao contrário, se fosse o Piastri a estar atrás de primeiro Leclerc e depois George Russell, acham que iria demorar assim tanto tempo a ultrapassar, ou se ficaria mesmo atrás, no caso do Russell? Isso é um se que não sabemos, ninguém sabe muito bem, não é? O Piastri nesse aspecto não digo que seja tão implacável como se calhar outros pilotos são, o Verstappen é, mas
Mas se calhar teria tido mais sangue frio agora. Isso começamos a entrar naqueles ses que não sabemos, não é? Sabemos lá nós. Provavelmente sim, teria sido mais pedido. Mas quem sabe? Eu acho que o Oscar Piastri, se visse a situação em que o Norris estava, eu acho que ele entrava pelo tubo de escape e saía pelo bico do carro, porque ele não ia deixar escapar de maneira nenhuma aquela possibilidade. Eu digo isto porque os níveis de agressividade do Piastri, quando estão em alta, são mais eficazes que os do Norris. O ano passado, no final da época, fiquei com a ideia de que o Max Verstappen, quando passava na segurança do aeroporto e tirava tudo dos bolsos, uma das coisas que ele tirava dos bolsos era o Lando Norris, que estava no bolso dele, ele punha lá na coisinha, depois ele passava na segurança. E eu creio que isso, sinceramente, eu creio que isto deixou algumas marcas no Norris, porque ele é claramente um piloto... como é que dizer? O talento dele é realmente enorme, mas ele fica, parece que afetado quando as coisas não lhe correm tão bem. E depois põe-se com aquele humor, aquele sarcasmo, aquela autodepreciação. Isso é o modo Calimero. Isso é o modo Calimero. Eu acho que é pior do que o Calimero. Porque o Calimero, pelo menos, quando se queixa, aponta as culpas a alguém. E ele nem isso. Portanto, ele fica com as culpas todas para ele e ele é o maior desgraçado. Portanto, não sei qual será o remédio, mas eu creio que os níveis de agressividade do Oscar Piastri, eu acho que são temíveis. Eu acho que a batalha de sonhos seria um Red Bull um bocadinho melhor e uma batalha roda a roda com o Oscar Piastri. Pode ser que o Max prove um bocadinho do seu próprio veneno. Era bom, eu gostava. O Piastri faz-me lembrar muito o Fernando Alonso. Mais do que o Max até. Muito mais do que o Max. E eu acho que num cenário desses seria incrível, porque seria quase uma reedição de 2006 entre o Alonso e o Schumacher. Teríamos a nossa versão Piastri contra o Max. Mas vamos agora largar os McLaren, que eles estão agora a caminho de Jeddah com, espero eu, espaço na mala para mais troféus. Vamos falar da corrida do Russell. Não particularmente da corrida do Russell, mas de algo que o Vasco já mencionou, do facto do seu transponder ter deixado de funcionar ou ter tido falhas, criando inclusivamente um cenário onde, segundo o Russell, quando ele carregou no botão do rádio, abriu o DRS. Novamente, pergunta para os dois: acham que devia ser penalizado? Acham que, como não foi propriamente culpa do piloto, a decisão dos comissários está correta, ou acham que devia mesmo ser desclassificado por uma falha importantíssima no carro? Pedro, podes começar tu. Não, deixa o Vasco começar, que eu estou curioso. Isto já é masoquismo, mas pronto. Vamos ver uma coisa. Olhando friamente para a coisa, o homem não tem culpa, não é? Se ele carrega no botão do rádio e abre o DRS, eu diria que se calhar parece ser mais um bug do que outra coisa, não é? Dá vontade de daquelas coisas que eles dizem faz restart ao sistema, não é? Se calhar não dá muito jeito de fazer restart ao sistema a 300 a hora. Agora, isto não impede que não deva existir uma penalização. Porquê? Porque quando existe uma... E quando digo uma penalização, não tem que ser necessariamente ao piloto, mas à equipa. Se calhar, quando existe um unsafe release, a equipa também é penalizada. E portanto, acho que vamos ver uma coisa: o existir um erro, um bug, eu acho que não é motivo de penalização. Agora, se fica comprovado que houve para ali alguma coisa esquisita, que na minha opinião não ficou, não me parece que tenha ficado nada comprovado que foi um erro, não é? Aquilo, aliás, quem teve a ver a transmissão com alguma atenção via que o live timing também deixou de funcionar. Portanto, quer dizer, aquilo foi um erro qualquer que aconteceu. Quer dizer, para isso não tem que existir uma penalização. Portanto, não me parece que, por muito que me custe e que me dê gozo de ver o Russell ser penalizado, nem que seja porque tem aquele cabelo, acho que desta vez o rapaz não tem que ser penalizado e tem que ser, se calhar, e tem que lhe dar o mérito de ter feito uma corrida
bastante positiva, porque se durante a qualificação houve ali uma altura que parecia que o Antonelli estava muito próximo do Russell e eu já estava a esfregar as mãos de contente, pensava, epá, se este tipo à quarta corrida já está em cima do Russell, epá, depois ele deu um bigode grande ao miúdo, não é? Portanto, e a corrida foi um exemplo também de boa corrida, portanto, por muito que me custe, acho que não, a penalização não era necessária. Epá, já valeu a pena ter vindo aqui hoje para ouvir o Vasco. Estou a brincar. Não sei se queres que fale sobre isto, Guilherme. Sim. Eu quero saber a tua opinião. Eu tenho que confessar o meu total desconhecimento do que é que a regra diz neste caso. No entanto, lá está, as regras... Eu também não sei. É, Faltava cá rigores. Claro, se isto é para sério, não estávamos cá nós, não é? Teoricamente é um componente que é standardizado pela FIA. Por isso não é um componente da equipa em si. Deixa-me só fazer uma pergunta maldosa. E será que é daqueles componentes que é fabricado pela McLaren? Pois, eu não queria. O ECU se calhar que é da McLaren. Eu não sei se. Atenção, isto foi sem qualquer malícia. Qualquer malícia. Sim. Eu aqui, a 1600 km de distância, senti que não tinha malícia nenhuma. Vamos ignorar esse facto. Pedro, achas que devia ter havido alguma penalização para o piloto ou para a equipa? Vou-te responder da forma mais sincera. Não sei porque eu não sei o que é que diz a regra sobre isto e não sei até que ponto é que era grave o que aconteceu em termos de segurança. Eu não sei se nos comentários já reparaste, o SDM, um dos nossos engenheiros residentes do podcast, com quem eu aprendo bastante sobre regras e a parte técnica. Eu, por exemplo, com o Alexandre não aprendo absolutamente nada, ele também é engenheiro. O STM está aqui a falar de um erro grave de segurança, portanto, lá está, eu vou delegar. Bom, não sei se queres dar o comentário. Sim, o Sérgio diz: deviam ter mandado parar o carro, erro grave de segurança, se o DRS abre em curva como era, se não fecha e vai bater no outro piloto, não tem a ver com culpa. O Magnussen também não tinha culpa de partir a asa. Pois, lá está, volto a dizer, é assim, portanto, se devia ter sido penalizado, não sei. Se merecia ter sido penalizado, epá, eu acho que não, porque fez uma corrida fantástica e acho que deu ali algum ânimo, pelo menos deu algum interesse naquela frente da corrida, aquelas últimas voltas com o Norris, acho que foram bastante entretidas, apesar do Norris não ter gostado muito. Acho que o Jorge fez uma grande corrida, mas lá está, delegue isto nas regras, delegue isto no regulamento. É muito difícil hoje em dia saber rigorosamente o que é que terá acontecido. Se foi uma conspiração ou não, tenho as minhas dúvidas. Eu acho que não. Eu acho que eles não se conseguem organizar assim tão bem como. Sabes lá tu, Pedro. Eu não sei, acho que a McLaren não organizasse desta maneira, não acredito. A McLaren hoje em dia está um potente de organização. Tem potência, tens a ver o Zac Brown a gerir aquilo. Bem, não acredito que tenha sido isso, mas no entanto, pronto, é um glitch, era bom ser esclarecido. Eu acho que a FIA devia vir a terreiros esclarecer exatamente o que aconteceu, com desenhos, como se nós tivéssemos 10 anos, para evitar as conspirações, para evitar também algumas teorias. A FIA vai tão esclarecer isto como vai dizer para onde vai o dinheiro da multa do Carlos Sainz. Eu disse que devia, não estou a dizer que vão. Portanto, eu estou a fazer aquilo que é o meu... Estou só a complementar com informação relevante. Claro. Eu na FIA realmente não acredito mesmo já em nada. Mas devia, quer dizer, havia algum esclarecimento. Não sei se alguém, o Scarbs ou aquela malta mais técnica que anda pelo Twitter, poderá elucidar-nos sobre isso sem grandes especulações. Mas não, ainda bem, por um lado, ainda bem que não foi desclassificada bem da verdade esportiva, da verdade na pista, digo eu. Mas obviamente se houve um incumprimento grave da parte da equipa, o que pode acontecer é o piloto não levar uma penalização, mas a equipa levar uma multa de $50 mil ou $100 mil ou dólares que o valham, e não precisam dizer para onde é que vai o dinheiro, porque a gente já sabe que eles não dizem, mas separaremos as águas, não é? Porque não sei qual seria a opinião de um advogado nisto. Se calhar era bom saber. Temos engenheiros, temos tantas pessoas qualificadas, se calhar era bom vir um advogado cá também. Há de haver um advogado eventualmente para resolver o problema, não é? Exato. Muito bem. Próximo tema que eu tenho aqui na lista é o fim de semana estranho da Ferrari. A Ferrari, a seguir aos treinos
pré-temporada nesta pista do Bahrein. Diziam que ia ser o carro mais próximo da McLaren. No entanto, a Ferrari das equipas grandes é a única que não tem pódios em grandes prémios. Aqui, na qualificação, tiveram uma qualificação estranha para os lados do Hamilton, mais para o bom no caso do Leclerc, com a penalização do Russell partiu na primeira linha e demonstraram que tinham um bom ritmo nos pneus médios, mas nada demais. No entanto, não queria bem focar-me no Leclerc, queria mais focar-me no Hamilton, já que temos um adepto ferrenho do piloto britânico aqui Nós não temos um adepto ferrenho, temos uma Hamiltonette, que é diferente. Isso é diferente. Uma Hamiltonette. E queria perguntar-te, Pedro, este período de lua de mel já está terminado para o Hamilton? Assim, eu continuo a achar muita graça a chamarem o período de lua de mel ao facto da equipa com mais história na Fórmula 1 ter contratado o piloto com o maior palmarés de sempre na Fórmula 1 e acharem que isto é tudo uma coisa que é um fé diver ou um fight diver. Eu, sinceramente, pessoalmente, borrifei para as fotos, borrifei para a lua de mel, não quero saber nada disso, não me interessa minimamente, apesar de ser a Hamiltonette, claro. E continuo a achar que à quarta corrida não dá para concluir grande coisa. Acho que continua-se a palpar terreno, continua a haver muitas falhas de comunicação entre ele e o engenheiro, digo eu. Não está feito o carro também não é assim um portento até a ver pelo próprio Leclerc. Agora, eu acho que ele tem que ficar preocupado, sinceramente, é ficar a 10 segundos do companheiro de equipa, que foram 10 segundos, não sei se foi uma coisa assim. Quer dizer, eu acho que essa é uma razão para ele ficar preocupado. Em relação à lua de mel, isso é para os Instagrams da vida, é para quem não tem, e para outro tipo de conteúdos, de outros produtores de conteúdos de Fórmula 1 podem falar sobre isso. Eu acho que sinceramente faz parte da aprendizagem, faz parte da integração numa equipa nova. E sinceramente, quando eu ouço alguém a falar disso de lua de mel, se calhar porque tem inveja, cara, também queriam estar de lua de mel com alguma equipa, com alguém em particular. Deixa o rapaz, como se diz aqui nos Açores, larguem da mão, deixa o rapaz em paz. Ele está a fazer o seu trabalho, não está armado em calimero, não está a acusar ninguém, os pneus continuam, não está, desculpa lá, não está. Ouviste bem. E lá porque ele tem um ar de pobrezinho, deixa fazer, quer dizer... Tem ar de pobrezinho? Faz aquele arzinho de gato das botas, não é? Essa falta de gostava ele. Acho que é tudo normal, sinceramente não acho que haja grandes motivos para alarme ainda. O que me chateia é a comunicação do Vassar, mas isso são outros 500, esse aí, não... Para quem tanto criticava o Toto Wolff, ainda não vi ninguém vir a terreiro dizer que o Vassar é um Toto Wolff 2.0. Eu disse isso não vou comentar. Bom, eu desculpa lá, tenho que intervir. Não, tenho que... Força. Porque perante este tipo de postura, eu vejo-me obrigado a intervir. O Lewis Hamilton, antes da corrida, do Grande Prémio em si, fez umas declarações onde veio dizer que o carro dele não estava com a mesma performance do colega de equipa, do colega de carteira. Não estava. Havia ali qualquer coisa que não estava a funcionar como deve ser. E que a equipa já estava a ver e que se calhar tinha a ver com no fundo depois era com os setups dos carros, com os pilotos estão a seguir caminhos diferentes. Portanto, quer dizer, isto não é uma questão de existir lua de mel ou não deixar de existir. Eu sou o mais possível a favor de luas de mel, mas que sobretudo que as pessoas viajem. Porque é que há luas de mel sem viajar? Viajem muito. Sobretudo para os Açores, para ver baleias. Mas quer dizer, eu acho que está claro que o Hamilton está a patinar um bocado. Temos um Leclerc que está afincado. Tu começaste a dizer, Guilherme, que a Ferrari não estava de alguma forma não estava a corresponder ao que tinha dito no princípio da temporada. Que novidade é que isso tem? Há quantos anos é que nós não vimos? Pronto. Então, nada disso é novo. Quer dizer, estamos apenas a voltar a assistir àquilo que acontece muitos anos, não é?
E eu acho que isso faz parte, pronto, já é Ferrari, isso é Ferrari. Agora, claramente, o Hamilton tem que. Eu percebo que ele esteja a começar a ficar um bocado assustado, porque quer dizer, não existe claramente uma indicação de que o carro seja bom. E acho que esta deve ser a principal preocupação dele. A preocupação dele nem deve ser que o Leclerc esteja a ser mais a executar melhores corridas e que seja mais rápido na qualificação. Eu acho que essa não deve ser minimamente a preocupação do Hamilton. A preocupação é que o carro não anda. Portanto, mais uma vez, a temporada é longa, ainda faltam 20 grandes prémios. Portanto, veio uma alteração técnica, já é a segunda vez que estou a dizer isto. Mas pronto, a minha primeira irritação deste fim de semana é esta. É o Hamilton a ser Hamilton. Ia ser Calimero, ia queixar-se, e o colega de carteira tem um melhor carro que o meu. Atenção, ainda não se queixou dos pneus, mas também quer dizer, já se percebeu que estes pneus Dá-lhe este tempo. ano, isto parece feito de chumbo, portanto. Vamos passar o tema, só ficamos aqui a noite toda. Calma. E então, qual é o problema? O Sérgio ainda a mencionar a questão dos transponders, disse para a nossa informação, os transponders e GPS são fornecidos a todos pela mesma marca, a MyLapse, e integra direto com o ECO, essa sim da McLaren, que não é Tech Development, é Applied Technologies. Portanto, há aqui mão da McLaren, é só isso que estamos a constatar. Há Sem mão da qualquer McLaren, malícia, mas sem qualquer claramente malícia. A não mão tem e a a ver com chave o de transponder. fendas. A mão e Não a chave tem- de fendas. Não tem. Aqui, por amor de Deus, não toquem na McLaren. Porquê? Porque sou eu a mandar. Olha, agora vou evocar a cláusula do Salviano, sou eu a mandar. E como sou eu a mandar, vamos continuar no tema do Hamilton. Que chatice, pá. Puta lá da sua, Hamilton- para falar de pilotos que fazem boas corridas, pá. Com carros que são chavelhos, mas pronto. Força, Guilherme. O Hamilton tem estado com várias queixas, mencionar a instabilidade na traseira, que era o que ele dizia na Mercedes, mencionou o facto dos discos de travão ser de marcas diferentes agora da Ferrari. A Ferrari tem muito mais engine braking do que a Mercedes. Acham que o Hamilton está-se agora a perceber que o desafio é muito maior do que ele estava à espera? Vou deixar o Pedro Filipe. O que eu acho eu acho que o erro que o Hamilton está a cometer, sinceramente, é abrir a boca. Ora, aí está. Não, Ora, aí está. não quer dizer que o que ele diga Seja verdade, pode ser verdade tudo. Não é pode, é quase certeza que é verdade. Quer dizer, um gajo sabe o que é engine braking melhor do que nós os três juntos. Não é? Talvez o único aqui que poderá saber será o Alexandre, porque ele usa carros velhos. Eu acho que estas declarações dele pecam pelo. Lá está, não devia falar sobre isto, quer dizer, pá, esquece, fala para dentro da equipa e para fora é tudo. Lá está, estamos em lua de mel. E aí sim, essas críticas são justas e eu até concordo com elas. Agora, lá porque o tipo sente aquilo que diz e diz aquilo que sente, ser logo apelidado disto e daquilo, epá, isso encusta-me. Eu acho que ele devia estar calado. Acho que sim. Não, como o Max devia estar calado quando chegou ao pit lane e parece que houve uma discussão brutal com o Helmut Marko, parece que veio isso hoje a lume com o representante dele. Quer dizer, isso a mim sinceramente não me interessa minimamente o que ele diz ou deixa de dizer. Agora, realmente fica em público, não é? Se isto sair cá para fora, fica mal. Agora, o que ele diz, se calhar, eles deviam ouvir. Que eu sou um gajo que já conduziu uns milhares largos de quilómetros, sobretudo na frente de grandes prémios, a mostrar a traseira aos outros, inclusivamente à própria Ferrari. Portanto, se calhar, não sei, digo eu, deviam ouvi-lo um bocadinho, se calhar ele tem alguma coisa para dizer ou alguma coisa para acrescentar. Mas acho que as críticas do Vasco são justas, a calimerização da linguagem. Agora, por outro lado, é um bocadinho contraditório o que eu vou dizer agora, mas eu também gosto de saber o que é que os pilotos pensam sobre a mecânica do carro, sobre os ajustes, sobre as diferenças entre marcas. Isso é a tua vertente de influencer. Talvez, pá. Eu tentei, mas o meu bronze não é suficiente para. Se você fazer uma baleia atrás de mim, pode ser que seja. Não me sabe. Tenho que fazer uma selfie. Eu disse, deixa eu fazer uma selfie. Nunca fiz com uma baleia, vou fazer. Outra coisa que eu também estive a ler sobre o Hamilton é que, ao contrário do Leclerc, o Leclerc, pelos vistos, entra no fim de semana com um setup e depois tenta adaptar o seu estilo de condução ao setup, enquanto que o Hamilton vai alterando
o setup à medida dos dias. Isso também certamente não anda a ajudar este período de adaptação ou mesmo o desempenho dele nas corridas. Vais ter mais alguma coisa a acrescentar? Queres bater mais Não, eu quero falar de no pilotos Hamilton? que tenham feito boas corridas, não é de pilotos Então, que fazem más corridas. fogo. Então vamos fazer isso depois, porque agora vamos falar do Max Verstappen. Max Verstappen conseguiu salvar um grande prémio que estava a ser desastroso para a Red Bull. Houve ali um momento em que até o Max esteve em último lugar. Basicamente tiveram um carro que não funcionou exatamente como eles queriam, e depois também tiveram paragens mais lentas, que é raro na Red Bull, e depois também tiveram os problemas nos semáforos das boxes. O Tsunoda acabou em nono lugar, e agora tenho de aproveitar este momento porque o Alexandre passou o fim de semana todo a chatear-me. Eu tenho de dizer que o Tsunoda realmente está a provar que ele não está amaldiçoado. Ele teve uma boa corrida. O meu problema nunca foi o Tsunoda em si. O meu problema é o segundo carro da Red Bull não estar próximo o suficiente do primeiro para conseguir defender das outras equipas, ou dar mesmo uma hipótese de estratégias de alternativas. Sempre foi esse a minha questão com esta situação da Red Bull. Mas o Tsunoda, segunda corrida, já está nos pontos, já está a fazer muito melhor do que o Liam Lawson fez, e certamente só vai melhorar. Mas o que é que acharam da corrida do Max, tendo em consideração todo o caos que foi este fim de semana da Red Bull? Vasco, podes começar tu. O que é que eu achei da corrida do Max? A corrida do Max foi uma treta, quer dizer, o carro foi claramente está mal agora. Isso, se calhar o que temos aqui que avaliar é, tendo em conta a treta de carro que é o lugar em que ele o pôs. Pronto. E isso, se calhar, é um lugar bom, não é? Porque se olharmos para o resultado que o Tsunoda fez, é representativo disso. Agora, o que isto, na minha opinião, só vem reforçar é o quanto extraordinário foi a corrida do Max em Suzuka. E isso só fica reforçado aqui, ou seja, em Suzuka aconteceu alguma coisa, ou várias coisas ao mesmo tempo, que motivaram que o Red Bull conseguisse ser competitivo. Aqui não aconteceu, claramente. Aqui o que aconteceu foi que a Red Bull, se calhar, ficou apenas com o lugar que se calhar naturalmente consegue ser. Ou então aconteceu alguma coisa que fez com que tivesse um bocadinho pior. Aconteceram depois aqueles azares nas corridas. Eu acho que isto para já vai ser a Red Bull, não é? Umas corridas vai correr bem, outras vezes não vai correr bem. Mas já ganhar corridas porque tem o Max. Pronto. E não se metam com o Max. É o que eu tenho a dizer. Atenção, eu não sou o Maxine. Atenção. Guilherme, tu vais deixar passar a provocação do Pedro Dias nos comentários ao Vasco? Não. Eu não vi a provocação do Pedro Dias. Peço desculpa. Eu vou pedir ao Pede lá a Vasco Moura, Regi. que está aqui. Pede lá a Regi. Ele é que realmente manda nisto tudo. Isto chama-se uma assistência. Isto chama-se uma assistência. Espera aí. Não, ele é o chefão. Vasco, queixa-se dos pneus, disse que os duros sucked. É verdade, depois disso tens toda a razão, Pedro. Tens toda a razão. Agora sou eu. Isto é uma assistência para eu fazer aqui um home run. Sim. Mas espera um bocadinho. Deixa-me. Espera. O Luís queixa-se, é um Calimero. Um Calimero. Eu estou a ver. O Calimero. Pronto. O Max é um racer. É um racer, pá. Os pneus, pá. Mas, pá, olha lá. É sério. Eles são todos umas divas. Só que uns têm mais estilo, são mais street, falam street e usam calão e não sei o quê. E outros são mais, até pedem por favor ao engenheiro para se calar. Epá, são todos assim, meu. São todos assim. Gosta-se mais de um estilo, gosta-se mais do outro. Eu trato todos de maneira igual, meu. São todos uns milionários, são todos uns putos mimados que querem ter o melhor carro e a relva no quintal do vizinho é sempre melhor do que esta. E estou sempre nisto. E este é o estilo. Pronto. É sempre bom assistir a guerras dentro do podcast onde eu não estou envolvido.
Quer dizer, já tiveste de vir lamentar que estás a ser vítima de bullying do Alexandre, quando, coitadas das pessoas que estão a assistir isto, não têm nada que estar a levar com este. Ou seja, tu no fundo és um Calimero também. Portanto, adiante. Portanto, título para o episódio de hoje: o Guilherme é um Calimero. O Hamilton queixa-se, o Max queixa-se, eu não ouvi o Piastri a queixar-se de nada. Queixa-se da mãe, queixa-se dos tweets que a mãe faz. Acho que é a única coisa. Não, mas esses são incríveis. Pedro, o que é que tu achaste deste choque com a realidade após um fim de semana incrivelmente positivo, quando o Max ganha no Grande Prémio do Japão? Olha, eu confesso que fiquei com uma dor de cabeça enorme porque dei comigo. Porque apanhaste sol, não é? Também. Não, por acaso não. O sol não me provoca dor de cabeça porque eu uso protetor solar, ao contrário que o Nuno Pimentel está preocupado com a minha pele, mas eu por acaso protejo este ano. Em relação ao Max, eu confesso que tive ali um momento bipolar em que sinceramente fiz um treco qualquer na minha cabeça. O gajo está em 20º lugar e eu estava feliz da vida, mas ao mesmo tempo... Não, sério, estava feliz. O Max em 20º lugar, pá, só se tivesse em marcha atrás é que era melhor, não é? Em 20º, andar para trás. Não, mas por outro lado, sinceramente, o fã da Fórmula 1 em mim disse, pá, não, isto é uma miséria. Então a gente tem um gajo 4 vezes campeão do mundo, em último lugar, com uma equipa completamente despedaçada emocionalmente, que não lhe consegue dar um carro como deve ser, nem a estratégia foi boa. Quer dizer, é lamentável. Eu, como fã de Fórmula 1, eu quero ver chavascal lá na frente, quero ver, não quero ver sangue, mas quero que os pneus da Pirelli deixem de mostrar a cor lateral, quer dizer, que eles toquem os pneus uns nos outros e que aquilo desapareça. E fiquei um bocadinho aborrecido com o Max não ter estado envolvido em lutas mais acima. Ele realmente queixou-se dos pneus. Epá, e aquela situação nas boxes é quase imperdoável. Hoje em dia, aquela situação dos semáforos vermelhos que estavas a referir. Tu reparaste que foi quando parou de Tsunoda, havia um tipo a segurar um semáforo. Sim, não, eles têm dois, que é o que está por cima do carro, né, quando eles param, e depois tem um tipo com um semáforo portátil. É o vai pedir uma moedinha. Não, vai pedir uma moedinha. Moderna. Estás no semáforo e vão-te pedir uma moedinha, vai fazer uma dançazinha à frente do carro e tal. Não, mas acho que é lamentável, numa equipa como a Red Bull, não, de certeza que não foi o Adrian Newey que levou o botão para ligar a luz verde. Foi. Eu acho que todos os erros da Red Bull até 31 de dezembro de 2024, tudo o que puder ser empurrado para a responsabilidade do Adrian Newey, vai acontecer. Então o Tsunoda também foi culpa do Adrian Newey. Pois, mas é lamentável, sinceramente, mas lá está, eu não fico feliz por a Red Bull estar mal, não consigo, não há... eu tento ficar feliz, mas não consigo, porque eu quero ver os carros lá na frente, e acho que desta vez nós estamos a falar em off sobre isto, quer dizer, acho que desta vez a distância entre os dois carros da Red Bull se calhar foi a menor dos últimos, sei lá, 20 grandes prémios. E diria mais, até a distância neste fim de semana foi menor dos seus problemas. Aquele carro, principalmente em corridas com muita degradação, pelos aquele carro, é quando os problemas começam a aparecer. No Japão este carro parece um cubo mágico, não é? Deram um cubo mágico ao Max, mas um cubo mágico meio manhoso, assim, olha, está aqui, desarrasca-te. Pronto, agora passando para o... Já vamos falar de pilotos que fizeram boas corridas ou não? Vamos sim. O Gasly, para mim, foi a estrela do fim de semana, qualificou-se no top 5 e se não fosse o Max Verstappen na última volta tinha acabado em 6º lugar. Então afinal a Alpine não é um carro assim tão mau e já agora o que seria esta corrida com motor Mercedes? Vasco? Lá estás tu a fazer botifes, pá. Isso não tem interesse nenhum, pá. Então pronto, estamos aqui para comentar factos. Só falar do facto, então. Isso é só a minha forma de te irritar um bocadinho. Eu acho que a corrida do Gasly é boa, é consistente, já tinha feito uma boa qualificação. Andou, quando os pilotos andam para trás na qualificação, se calhar, ou lhes aconteceu alguma coisa, não é? Como os semáforos não funcionarem, ou então há alguma coisa que se calhar fizeram na qualificação que parece que como é uma volta só, é acima do que o carro, no fundo, é em corrida.
e o Gasly já demonstrou por mais que uma vez. O Gasly, atenção, é um piloto que também me irrita um bocadinho, que é um bocadinho ao nível do Russell, mas que fez uma boa corrida. Portanto, quer dizer, não há muito a dizer. Tenho pena que o Duban também não tenha conseguido pontuar, porque depois, sobretudo, da corrida, não ia dizer miserável, mas quer dizer, coitado, tendo em conta o estouro que teve, não é? E portanto, a Alpine, o que me faz, e agora respondendo um bocadinho à tua pergunta, que é, esta é a prova que se calhar o motor Renault não é assim tão mau como isso. Porque estamos a falar de uma equipa, de um circuito onde as retas dominam, não é? Portanto, é preciso ter motor para fazer um bom resultado aqui. O que é facto é que eles não fizeram um mau resultado. Portanto, tenho pena que a Renault saia. É o que eu tenho a dizer. Pedro, agora que já sabemos que o Gasly também chateia o Vasco, achas que ele devia aparecer no Grande Prémio da Arábia Saudita com o penteado do Russell? Eu acho que ele ia aparecer com o penteado do Russell e eu vou-lhe enviar um postal de Natal, só para irritar o Vasco. Só por causa disso. Quer dizer, eu já ando irritado com tanta coisa sempre. Tu queres que eu ainda fique mais irritado? Mas é com amor. Isto é tudo feito com amor fraternal. Não leves a mal. Da mesma maneira que chateias o Guilherme e chateia-te a ti. E pronto. Olha, agora, fora de brincadeira, o Gasly não é dos meus pilotos favoritos. Não é um tipo que eu... Lá está, eu não odeio nenhum deles. Não detesto nenhum deles. Mas não é daqueles pilotos que me enchem as medidas do ponto de vista da comunicação, nem propriamente do estilo de pilotagem. A linguagem dele é uma coisa que me irrita bastante, às vezes, quando aquelas desculpas, aquelas coisas meias mal inventadas. No entanto, claramente, para mim, o piloto do fim de semana, o piloto do domingo, sobretudo o piloto do domingo, foi uma pena ele não ter conseguido aguentar o Max naquela curva, mas era muito difícil. O Max andava já ali a cheirar. Apesar dos duros serem uma porcaria, ele já estava com os médios, porque eram os pneus bons, conseguiu passá-lo, e tive pena como o Vasco disse, do Duan ter andado tanto tempo nos pontos e depois com o safety car e aquelas mudanças todas e aqueles comboios de DRS que se fizeram a seguir, ter deixado de estar nos pontos. O Alpine ser um carro bom, ser carro mau, eu acho que isso temos de ter algum cuidado com as conclusões. O Bahrein não é uma pista como as outras anteriores. Eu não disse que o carro, disse que era o motor. Sim. Não, eu estou a falar, não estou a referir para o que tu disseste, estou a referir-me à conclusão geral de que o Alpine se calhar pode não ser tão mau como se pensava, não é? Se calhar até não é, espero que não seja, mas esta corrida teve coisas muito particulares, como a temperatura, como aquele primeiro dia que parecia que pareciam carros de rally, como algum dos pilotos disseram, devido à poluição em pista da areia. Mas eu acho que esta corrida não serve para cristalizar o valor dos carros, digo eu. Precisamos de mais corridas, outros circuitos, outros climas. Agora temos e mesmo nos treinos de pré-temporada, o Alpine andava muito bem, ou andou muito bem no Bahrein, por isso pode ser algo específico da pista. Daí a nossa surpresa quando eles só pontuam a quarta prova, não é? Porque eles no Bahrein tiveram muito bem nos testes e de repente chegou à primeira prova, então, mas é isto? Só dá isto? Isso foi para mim a grande surpresa. Eles virem a ter um motor Mercedes, pronto, passa a ser um Mercedes GLA, não é? Quer dizer, aqueles motores Renault e tal, é ao contrário, é chassi Mercedes e motor Renault. Não sei o que é que vai dar, não faço ideia, até porque, como nós falávamos também, os motores para o ano são um grande mistério. Acho que os carros mais feios não vão ficar, espero eu. Não sei o que pensar da Alpine, mas lá está, eu acho que temos que dar um bocadinho mais de amostra para poder concluir o que quer que seja. Mas o Gasly, sim, parabéns, espetacular, gostei muito de ver, vi os onboards dele durante algum tempo, durante a corrida, porque tinha duas maneiras de ver, gostei muito da forma como ele geriu mesmo a estratégia e tudo, as mudanças de pneus, tudo sem lá está, como o Piastri, não cometeu nenhum erro, nem a ultrapassagem do Max é um erro dele, é o talento do Max, que veio o carro com um carro superior. O Miguel Maia também menciona o facto do ano, se não fosse o safety car, provavelmente tinha feito o top 10, eu concordo. E o Antonelli também, provavelmente. O Antonelli também, eu acho que o Antonelli acabou por ser o que saiu mais prejudicado com o safety car.
ele que estava a fazer uma bela corrida e fez 2 ou 3 ultrapassagens espetaculares. Ultrapassou o Max. E aquela também ao Sainz também espetacular. Muito bom. Isso assim. O Sainz acho que foi ao Sainz, mas não tenho a certeza, foi um Williams. Desculpa. O Alpine parece-me ser um carro muito bom em zonas de tração, o que deixou-me muito interessado em ver como é que eles se vão comportar, por exemplo, no Mónaco. Passando para outra equipa que teve não vou dizer o fim de semana bom, teve uma corrida muito boa, numa qualificação péssima, foi a Haas. O Esteban Ocon espetou-se na primeira volta da Q2, enquanto que o Oliver Behrman qualificou-se em último lugar. O Oliver Behrman acabou em 10º lugar, o que fez com que o David fosse para o Marquês festejar, enquanto que o Esteban Ocon aplicou a tática do undercut. Acho que foi o primeiro a parar nas boxes. Usou o undercut para ganhar uma vantagem brutal, ultrapassou muita gente nas boxes e acabou em 8º. Qual é que é a vossa opinião relativamente a este resultado da Haas? Acham que eles são a equipa que vai liderar este pelotão? E se é uma surpresa eles estarem a ter este desenvolvimento ou este carro tão bom, ou com tantas boas corridas, tendo em consideração que a seguir aos treinos de pré-temporada eles eram considerados, sem ser o Sauber, a pior equipa. Eu acho que... Para mim o Behrman foi o piloto do dia. Não, acho que fez uma corrida impecável, não é? O próprio Ocon também acabou por fazer uma grande corrida. Os aços são uma coisa estranha, porque é estranho como é que uma equipa que não consegue atinar com o carro em qualificação, mas depois consegue em corrida, mas pelo menos ainda bem que assim é, porque se nós vimos em anos anteriores era exatamente o contrário, que é, eles faziam qualificações muitas vezes até bastante boas e depois vinham por aí abaixo de uma forma desgraçada. Portanto, não posso deixar de ficar contente com esta mudança, apesar da AS também ser uma equipa que me irrita um bocado. Pronto, porque aquilo parece que não tem muita... Estou a brincar. Não, mas é uma equipa muito como modelo. Parece que aquilo ainda lhe falta um bocadinho até parece que fica mal dizer isto, quando eles se calhar até são os mais garagistas, mas parece que lhe falta um bocado ali, tem pouca pinta de garagista. Mas quer dizer, tendo em conta que é capaz de ter a equipa que menos meios tem. E isso não deixa de ser engraçado, que tem aquele carro que é feito de uma peça num lado, outra peça no outro, mas eles não fazem nada, não é? Portanto, agora, parabéns ao Ocon e ao Oliver Behrman, não é? Que fizeram uma corrida extraordinária. Pedro, faço a mesma pergunta e acrescento também o que é que achas agora focar mais no Oliver Behrman, neste arranque de campeonato para o rookie? Tem sido o melhor dos rookies até agora? Eu diria que, tendo um dos piores carros, teoricamente, faz dele se calhar o melhor rookie se fizermos aqui uma ponderação de fatores, não é? De estar no carro em que está, a experiência que tem e não ter tido aqueles milhares e milhares de quilómetros que o Antonelli teve para conduzir o Mercedes na pré-época e nos anos anteriores. Sim, pá, eu estou muito satisfeito com o Behrman. Eu acho que chegou a haver um incidente no Marquês de Pombal, não sei, não ficou provado quem seria a pessoa que lá estava, mas acho que houve um incidente qualquer com um fã sozinho que celebrava não se sabe o quê, mas a PSP não quis fazer grandes comentários, portanto não sei se teremos algum envolvido, algum com o nosso conhecido. Pode ser que a FIA venha dizer alguma coisa. Exatamente, mas eu não quero levantar nenhuma especulação, nem fazer aqui nenhuma teoria da conspiração, se terá sido ou não a um membro deste podcast. Mas fiquei muito satisfeito pelo Behrman, sobretudo pelas palavras do pai no final da corrida. Acho que é importante este momento. Eu gosto de ver esta humanidade das pessoas. E fiquei contente. E o miúdo estava claramente contente e feliz e acho que toda a vida merecido. Continuo a achar que o Gasly é o piloto do dia, mas o Behrman obviamente é um contendor para essa posição.
Mas se a gente for a ver, ninguém sabe bem como foi o undercut do Ocon, mas a gente nem sabe bem como é que o Berman chegou a 10º. Se nós formos a ver, eu estive a tentar recapitular a corrida na minha cabeça e ele é quase por acaso que ele chega ali, obviamente com todo o talento e toda a capacidade, mas quer dizer, aquilo foi circunstancial, creio eu, aquele 10º lugar, e ainda bem, em bom momento, o aconteceu. A performance da Haas é um ovo Kinder, a gente não sabe, a gente abre aquilo numa semana e pode ser um brinquedo espetacular, não é? E muito bonito e bem útil. E na outra, não. Lá está. Pode ter sido track dependent, dependendo do circuito, da pista, da temperatura, da hora que foi feita a corrida, etc. Mas precisamos de mais, acho que precisamos de mais dados, precisamos de mais corridas. Eu tenho o Ayo Komatsu como um tipo altamente ponderado, altamente competente, não diz coisas que o outro senhor que batia com portas e que fala com aquele sotaque esquisito dizia. E a Haas, lá está, não me irrita, mas é o que é que eles vão fazer esta semana? Enquanto, por exemplo, eu a Sauber já os descartei até que se chamar Audi, que Audi sim, Audi superior a Lancia, Guilherme, aprende isto. Não sei porquê, mas pronto. Epá, não é comparável. Não é Pronto. comparável. Pronto, Não vamos Audi. entrar nessa discussão agora aqui. Eu sabia que vos conseguia trazer para este lugar escuro. Eu já descartei a Sauber, portanto, nem sequer gosto muito do Bortoleto que lá está. O Hülkenberg foi desclassificado, não é? Creio eu, foi desclassificado o Hülkenberg. Não, o Hülkenberg teve. Sim, foi. E houve um problema qualquer no Q2 também, no Q1 que ele devia ter sido penalizado por um limite de pista qualquer, que a Aston Martin é que percebeu e a direção de prova não percebeu. Uma grande interrogação. Mas lá está. Tudo o que encurta a distância dos mais pequenos pós da frente é bom e fiquei muito satisfeito pelo Berman, sobretudo pela reação dele no final da corrida. O Haas faz-me lembrar um bocado a Red Bull, só que mais atrás. Dependendo da pista e mesmo dentro do mesmo circuito, dependendo da temperatura, muda totalmente o desempenho. Mas pronto, também fico muito feliz por a Haas ter feito estes pontos. Agora, antevisão para a Arábia Saudita. O que é que vocês acham? É uma pista que é mais parecida com Suzuka do que propriamente com o Bahrein. O asfalto não é tão duro nos pneus. Por isso, acham que a Red Bull com o Max Verstappen volta a ser, vamos dizer, o carro número 2 atrás dos McLaren? Acham que pode dar luta ou acreditam que a Mercedes, tendo em conta este balanço que está a ter no início da temporada, pode ser ela a ter algo a dizer? Pedro? Bom, eu acho que essa é uma boa pergunta neste sentido. Eu acho que o Max é uma pista para o Max no sentido em que os muros não lhe metem medo. Portanto, ele não tem medo do inerte, não tem medo da gravilha, não tem medo dos muros, não tem medo de nada. E aquilo, naqueles momentos, naquelas curvas, sobretudo naquelas sequências de curvas muito rápidas entre muros, o Max é claramente um piloto a temer. Se o carro estiver, lá está, como a gente tem dito no podcast das últimas semanas, a 2-3 décimas do McLaren, provavelmente ele pode ser um contendor à vitória. Provavelmente. O McLaren, obviamente, é o favorito natural até o FP1 começar. Depois aí a gente vai ver se realmente se materializa ou não. A Mercedes é a grande incógnita, porque a Mercedes faz 3 pódios em 4 corridas e está ali na luta, quer dizer, está longe, já está longe da McLaren, mas quer dizer, não ganha nenhuma corrida ainda, mas está ali, vai andando devagarinho, com o Jorge a fazer pódios, a dar bigodes ao miúdo, mas também o miúdo não tem idade para ter bigode, portanto não lhe vai fazer grande diferença. E de quem gosto muito, atenção, gosto muito do miúdo, gosto muito do Antonelli. Portanto, a minha previsão é mais do mesmo à frente, pelo menos os dois da frente. Espero que o Norris, obviamente, faça jus às expectativas que nós temos dele. Lá está, para que o campeonato também não venha a ser um longo suspiro de Oscar Piastri. Portanto, lá está, substituir um suspiro por outro, acho que não é isso que nós queremos na Fórmula 1. E depois para trás, sim, que o Max e os próprios Ferrari, porque não, estejam um bocadinho melhores. O que me preocupa, não vai haver desgaste dos pneus, provavelmente. Aquilo é uma pista Mickey Mouse. Eles podem calçar na sexta-feira de manhã os duros e vão até domingo à tarde.
com os mesmos. Olha, isso é que era. Isso é que era. É um grande desafio. Ou então escolherem alguém daltónico para montar os pneus. Também era bom. Era fixe. Eu não sabia o que ia acontecer. Tu não disseste isto, Pedro. Acho que Porquê? Ainda vai ser cancelado, Pedro. Vou ser cancelado. A sério. Acho que sim. Acho que vai ser cancelado, Pedro. acho que O que é que eu acho? Epá, não sei. Se formos olhar para a estatística e para a probabilidade, eu diria que vai ser um McLaren a ganhar esta corrida. Depende da inspiração do Norris, não é? Eu estou curioso para saber uma coisa. É quando o Norris estiver inspirado e o Piastri já tiver um nível em que a inspiração do Norris já não for suficiente. Pá, isso vai ser muito giro. Muito giro de ver. É uma pista que é propensa a homens com barba rija, mas e que não é fácil ser rápido, não é? Já assistimos no passado a uns estouros grandes, não é? Lembro-me assim de memória o Mick Schumacher. E portanto, vamos ver. Há muitos rookies ali pelo meio, não é? É uma pista que não é, que nesse aspecto tem esse desafio. Agora, vamos ver que condições extraordinárias é que vão acontecer este fim de semana para que ditem aqui alguma coisa diferente. Era bom, que é para não ser uma McLaren a ganhar. Chuva. Deves. Só se for à moda do Eccleston, que é um tipo com uma mangueira, ou como fazia aquele tipo em Monza, que regava a pista. Vasco, como tu gostas tanto destas perguntas, achas que se o Piastri sair da Arábia Saudita em primeiro lugar, o Norris entra numa espiral negativa em relação ao campeonato do mundo? Vamos ver se ele não está já numa espiral negativa. Vamos ver. Pois, nada me diz o contrário, não é? Eu gostava mais que a tua pergunta fosse quando é que vai existir ali, quando é que o Norris vai ter a coragem de meter o carro e de provocar ali um toquezinho. Isso é que era giro. Sem sangue, claro, sempre sem sangue. A Arábia Saudita já teve 2 grandes prémios onde houve realmente molho em lutas pela vitória. Tivemos em 2021 aquela novela toda entre o Hamilton e o Verstappen. Tivemos depois em 2022 com o Leclerc e o Verstappen a lutarem por quem é que tinha o DRS. Se calhar podemos ter finalmente, porque acho que é inevitável haver um toque mais a sério, ou uma luta mais a sério entre os dois pilotos da McLaren, porque eles estão muito, muito próximos em termos de performance ainda. Mas apostas para a vitória neste último minuto. Vasco, quem é que tu achas que ganha? Piastri. Pedro? Acho que ganha o Piastri e acho que a McLaren ainda tem os biomes que separavam o Senna do Prost para pôr entre as boxes. Não, porque acho que isso ainda está em casa, isso deve estar em casa do Ron Dennis. Isso ainda está em casa do Ron Dennis. Patrocínios de uma tabaqueira, portanto também não podia ser. Eu acho que pode ser. Acho que o Piastri está com balanço, por isso provavelmente vai ser ele. E acho que concordo com vocês. O Verstappen, isto é pista para Verstappen. Mas pronto, acho que está tudo dito por hoje. Peço desculpa não ter lido muitos comentários, nós tínhamos muitos temas para mencionar. Obrigado por terem visto e até para a semana.